Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão e eu trago uma palavra para você hoje que está em Esther capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre propósito. A nossa vida, ela tem um propósito que vai muito além daquele que nós vemos, daquele que nós contemplamos com os nossos olhos naturais. Você sabe que Esther era judia, mas Deus a colocou como a rainha da Pérsia, ao lado do rei Assuero, para que ela pudesse não apenas ser uma rainha, ela estava como rainha naquele momento com um propósito divino. Ramã havia feito um plano para matar todos os judeus. E é interessante que a lei medo-persa, ela era acima do rei. No Império Babilônico, o rei estava acima da lei, mas no Império Medo-Persa, a lei estava acima do rei. O rei, após, sem saber ingenuamente, ter decretado, assinado, selado com o seu anel, o decreto que Ramã criou, ele não poderia revogar esse decreto. Esse decreto precisaria se cumprir. Então, nem ele poderia fazer alguma coisa, mas Esther sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. E eu quero te dizer no dia de hoje que Deus pode fazer alguma coisa nessa situação, ainda que o decreto de alguém já tenha sido estabelecido, o decreto de um especialista, de uma autoridade. O nome do Senhor é poderoso para mudar qualquer história na tua vida e na minha vida. Só que nós temos aqui algo, na vida de Esther, ela sabia que estava ali para cumprir um propósito divino. E nós não resolvemos coisas espirituais de forma natural. Tudo que nós estamos vivendo, meu querido, tem um propósito e tudo está acontecendo antes no mundo espiritual. Lembra de Jó? Quando o inimigo foi até Deus pedir para tocar na vida de Jó, tudo começou no mundo espiritual. Jó ainda não tinha perdido os seus filhos, os seus bens, a sua saúde, mas Jó já estava sendo alvo do mundo espiritual. Nesse momento, eu estou sendo alvo do mundo espiritual, você está sendo alvo do mundo espiritual. Então, até as situações que aparentemente são normais, são naturais, são do dia a dia, é uma enfermidade, é um desemprego, é uma afronta. Isso tudo tem origem no mundo espiritual. Esther, sabendo bem disso, o que ela fez? Ela proclamou um jejum. Ela convidou e pediu para que todos aqueles que estavam ao lado dela orassem e jejuassem. Não apenas as pessoas que estavam ao lado dela, mas todos os judeus lá de Suzã precisariam entrar nessa batalha, porque era uma guerra espiritual. Você imagina o mundo espiritual da parte do inimigo se movendo contra os judeus, se movendo contra Esther, e ela, se ela estivesse apenas cumprindo um papel de rainha, eles iriam certamente vencer, mas Esther entendeu, eu estou numa luta espiritual. Então ela pede para que respondesse a Mordecai, aquele seu primo ou tio, em algumas versões, que havia criado Esther e ensinado os caminhos do Senhor. Então ela respondeu, pediu para que avisasse a Mordecai: ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Meu irmão, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E as coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo. O teu problema não é com teu marido, não é com teu filho, não é com teu chefe, não é com teu vizinho. O teu problema é com o inimigo. O inimigo está por trás de todas as situações que se levantam contra a nossa vida. Então, por isso que é tão importante orar e jejuar, sim. Por isso que é tão importante estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, junto com seus irmãos, porque essa batalha é espiritual, e batalha espiritual nós vencemos de forma espiritual. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento enquanto gravo esse vídeo para você. Comece a orar mais, comece a jejuar, irmãos. O jejum não está em desuso, jejum não saiu de moda. A Bíblia fala no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ali no capítulo 9, que havia um jovem que estava possesso de um espírito maligno. E esse espírito maligno enfermava, fazendo com que ele tivesse convulsões.
E aí, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquele jovem. Quando Jesus desce do monte, que ele havia ido orar junto com Pedro e com Tiago, e então quando ele desce do monte, ele simplesmente não entende o que está acontecendo. Os escribas estão discutindo com os discípulos que estavam ali. E aí eles falam, por que vocês estão discutindo? Aliás, Jesus pergunta para eles, né? O que vocês estão discutindo? E os escribas dizem, os seus discípulos não puderam expulsar, né, um demônio. O pai, na verdade, se manifesta e fala, roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. E aí, o que Jesus diz? Essa casta não sai se não for através de jejum e oração. Não que naquele momento eles precisariam parar tudo para jejuar e orar, não, mas quem tem uma vida consagrada, quem tem uma vida de jejum e oração, automaticamente o inferno se submete, os demônios saem, as enfermidades saem, ou o problema tem que ir embora, mas você precisa ter uma vida de jejum e oração. Existem batalhas específicas, como a Esther sabia que iria enfrentar uma batalha específica, então ela precisava jejuar e orar por 3 dias, porque ela ia de encontro ao rei. Naquele tempo, havia uma lei por causa das conspirações constantes que existiam nos palácios. Ninguém poderia entrar na presença do rei, nem mesmo Esther, se não fosse convidado, porque as conspirações aconteciam e qualquer pessoa, até mesmo uma autoridade, até mesmo a rainha, poderia conspirar contra o rei. Então, se Esther entrasse na presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser morta sim. Os guardas poderiam matá-la, a não ser que o rei estendesse o seu cetro para ela. Aí ela encontraria, melhor dizendo, ela teria alcançado o favor, o benefício e a benevolência do rei. O rei iria ouvi-la. E foi exatamente o que aconteceu com Esther. Mas ela se preparou porque ela tinha um propósito de vida. Se prepare para suas guerras, se prepare para suas batalhas comuns do dia a dia, porque você tem um propósito de vida. Você tem algo a cumprir. Depois de jejuar e orar 3 dias, Esther coloca os trajes reais. Ela se preparou, ela se vestiu para arriscar a própria vida por um povo, o qual ela fazia parte. Você faz parte do povo de Deus. Você precisa orar, jejuar, não apenas por você, mas pelo seu povo, pelos seus irmãos, pela sua família. E então Esther, lá no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. E ele estava sentado no seu trono. Preste atenção, ela preparou todo o ambiente de forma espiritual. Aleluia. Quando ela foi e arriscou a própria vida, ela colocou as suas melhores roupas. Nos dias que você estiver orando, jejuando ou passando lutas, como também a Bíblia nos ensina, lava o teu rosto, troca de roupa, coloca a tua melhor roupa. Lembra de José quando ele foi chamado para sair da prisão? Ele ia de encontro a Faraó. Na verdade, ele não sabia que já seria liberto. Ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. Ele foi de qualquer jeito? Não. A Bíblia diz que ele fez a barba. Ele colocou uma roupa, ele se vestiu decentemente para se apresentar diante do rei. Você nunca sabe quando o milagre vai acontecer. Se prepare. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre você hoje. Jejue, ore, coloque seus trajes reais e vai para a batalha. O Senhor é contigo. Ali Esther se apresentou diante do rei, ele estendeu o seu cetro, ela alcançou o favor do rei. E o rei falou para ela, o que você quer, Esther? Até metade do reino se dará, se assim for o teu pedido. É claro que isso era uma expressão muito comumente usada entre os reis. Isso também aconteceu lá no tempo de Herodes, né? Quando a filha de Herodias, a sua esposa, ela dançou diante de Herodes e depois que ela terminou a sua dança, Herodes pergunta para ela, o que você deseja? Até metade do reino se te dará. Então isso era um hábito. Ou seja, o rei estava disposto a fazer qualquer coisa para agradar aquela pessoa. E foi isso que o rei Assuero respondeu para Esther. O que você deseja? Até metade do reino será entregue a você, se assim for o teu desejo. Mas Esther sabiamente disse,
quero convidar vocês para um banquete. Depois a gente fala sobre o final dessa história, que você já sabe que é escape e livramento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero colocar esta vida agora diante de Ti, que está assistindo esse vídeo, e quero Te pedir, Senhor, porque ela tem um propósito de vida, ele tem um propósito de vida, que ela possa ter forças para lutar de forma espiritual e se levantar contra tudo aquilo, Pai, que tem se levantado contra ela, contra a sua casa, contra a sua família, de forma espiritual, orando, jejuando, estando na Tua presença, ó Deus, e que Tu possas estender o Teu cetro no dia de hoje sobre cada um que está assistindo esse vídeo e que você receba o favor do Rei em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.